poder estar com vocês de novo, uma alegria poder estar compartilhando mais um domingo de reflexão, né? Um domingo que a gente pode trabalhar um pouco aí aquilo que a gente entende que serve muito para nós, né? Que é esse evangelho trazido aí pelo nosso querido mestre e que foi tão bem trabalhado pela espiritualidade, né, que foi trazido aí por Kardec. Então isso é muito importante para nós, para que a gente possa usar, trazer tudo aquilo que está nesse evangelho para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então essa é a nossa intenção de trabalhar com cada um de vocês, né, a cada domingo, para que a gente possa estimular que esse trabalho perdure, que esse trabalho continue, que essa reflexão possa fazer parte do nosso cotidiano, né? Que se torne um hábito para a gente. Vamos lá, vamos deixar o pessoal chegar. Bom dia, Elza. Bom dia, Margarete. Conceição, bom dia. Bom dia, Luciana, Andréia. Já temos aí alguns amigos chegando. Olha a Kátia. Saudade também, companheira. Vamos lá. Daqui a pouco a gente se reencontra. Bom dia, Rosa. Bom dia, Márcia. Bom dia, Maria Isabel. Olha, Inês. Bom dia. Bom dia, Maria Olívia. É verdade, Inês. Um dia chuvoso, um dia, né? Um dia que a gente está sentindo nublado, mas que a gente sempre lembra que em cima dessas nuvens tem um sol brilhando, né? Bom dia, Nete. Olha a Ângela, bom dia, Ângela, tudo bem? Ó, Vilma e Luiz, nossos queridos, bom dia. Tudo bem. Eulismar, bom dia. Vamos chegando. Aqui a gente não tem um cafezinho para oferecer, mas cada um toma o seu cafezinho. Né, Marquinho? Bom dia. Cada um prepara o seu cafezinho, a gente vai tomando o cafezinho junto. Marquinho é que gosta de tomar o cafezinho, né? É isso aí. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Kelly, tudo bem? Bom dia, Gislaine, tudo jóia? Ô, Suli, quanto tempo, hein? Bom dia, Rafael, Sônia, legal. Vamos lá, é isso aí, o Marquinhos já tá com o cafezinho dele lá. Uma Luzinha chegou também, muito bem, Leninha. Muito legal, gente. Então vamos começando, já são 9 horas, então a gente vai começar a sintonizar aí com a espiritualidade, né? Trazer a nossa gratidão aí pelo nosso querido Mestre Jesus, que nos dá essa oportunidade de refletir sobre tudo que ele trouxe a nós. Obrigado, Jesus, obrigado a todos os amigos espirituais que nos cercam. Que maravilha poder contar com tanto amparo, com tanto amor, com tanta força que nos orienta, que nos guia e que possamos, nesse evangelho de hoje, trazer estas reflexões para o íntimo dos nossos corações e que possamos, então, fazer dessa tua mensagem, a mensagem de Jesus, a mensagem da espiritualidade, como um norte em nossas vidas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Meus amigos, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma instrução do Espírito, um Espírito amigo, né? Ele está contido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9,
bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos trabalhar o item 7. O item 7 que fala sobre a paciência, né? E falar sobre a paciência, eu imagino, tirando por mim, que está falando de uma grande quantidade, está falando para uma grande quantidade de pessoas, se não quase a totalidade, né, dos nossos habitantes aqui do planetinha Terra. Porque esse é um sentimento muito conectado com outros sentimentos. A gente vai trabalhar um pouco essa visão para que a gente possa tentar identificar a origem, tentar identificar tudo aquilo que atinja cada um de nós no momento em que a gente acaba manifestando, né, a impaciência, muitas vezes na nossa vida, né? Então vamos lá, o item ele fala, começa assim, ele é um espírito amigo que dá comunicação, ele não se identifica, né? Na cidade de Havre, 1862. Ele fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa é a mensagem, então, do nosso amigo, do nosso espírito amigo, que trouxe essa visão sobre a questão da paciência, né? O item, Kardec coloca bem claro o título do item é a paciência. Muito bem, então vamos avaliar cada trechinho que traz essa mensagem. Para começar, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O que será que ele quis dizer com isso, né? Às vezes a gente fala assim, alguns de nós, irmãos espíritas, dizem assim, é bom sofrer. Não é que seja bom sofrer, não. É que a gente retira da dor algo que acaba sendo positivo para nós. O ideal, obviamente, é que nós não sofrêssemos, porque já estaríamos num patamar evolutivo melhor. Mas como ele fala que é uma bênção, por que ela é uma bênção? Porque a dor provoca em cada um de nós um desconforto tal que faz a gente buscar alguma saída, faz a gente nos voltarmos a cada um de nós, para podermos identificar de que maneira esse desconforto pode ser sanado. Então, no mecanismo de bênção que é trazido aqui por ele, né, é nesse sentido, né, é que poderá provocar em nós uma ação diferente daquela que eu venho tomando, né? Então, nesse sentido, ele
pode ser considerado uma bênção, né? E continua ele: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. É uma proposta de mudança de ponto de vista sobre aquilo que nos causa algum tipo de dor, né? Ele está convidando a gente a mudar o ponto de vista perante essa dor, perante essa situação de conflito, para que a gente possa, ao invés de nos afligir, bendizer a Deus, né? Bendizer a Deus no sentido do quê? Que esta dor ou este incômodo, isto que me causa uma impaciência, pode ser visto não como um entrave, mas pode e deve ser visto como uma oportunidade, né? Então a gente sempre pensa, quando a gente tem uma dificuldade, uma situação difícil, um conflito, o que nós buscamos ver? Qual é a oportunidade que essa situação tem trazido para nós? E olha, não sei vocês, mas eu tenho tido muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades que muitas vezes nós deixamos passar. Deixamos passar porque nós procrastinamos, nós deixamos para depois fazer algum tipo de identificação e análise. Às vezes a gente não quer ter contato com aquela situação. E ao não querer ter contato com essa situação, nós deixamos e adiamos o encontro com essa situação para que possamos então buscar uma solução para ela. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, essa solução está dentro de nós. Está na nossa mudança íntima, na nossa mudança do olhar, na forma como encaramos essa situação e que podemos, então, dar um outro significado para aquele conflito vivenciado, né? E ele continua, então, falando muito do vínculo que a paciência tem com a caridade, né? E aí ele diz assim: a paciência também é uma caridade e deve ser praticada, e você deve praticar a lei da caridade, né? Ensinada pelo Cristo, que é muito mais complexa do que propriamente a esmola que é dada aos pobres, né? E, por consequente, o fato de ser muito mais complexa, muito mais penosa, ela é muito mais meritória, né? E aí ele completa: é de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para que nos porem à prova a paciência. Então aqui a gente já começa a primeira reflexão, né? Qual é a reflexão que a gente pode fazer? Conseguimos identificar aqueles que estão à nossa volta e que nos põem à prova, né? Não é tão difícil identificar aqueles que nos põem à prova, né? A gente consegue identificar, né? Muitas vezes, né? Porque identificar é fácil. Mas o que nós fazemos com essa identificação, né? Nós identificamos, mas o que é que nós estamos fazendo depois que identificamos? Muitas vezes não fazemos nada, né? Muitas vezes a gente só identifica e só potencializa, né? A gente potencializa no sentido de estar cada vez mais impaciente, cada vez mais a gente se irrita, cada vez mais a gente se desestabiliza, né? E aí o Espírito Amigo faz uma proposta, né? Então que a gente faça da paciência um ato de caridade com aqueles que Deus colocou. Olha que interessante, né? Ele está dizendo o seguinte: vem cá, quem é que te ama mais? Quem é aquele, não sei nem se tem a expressão amar mais, mas quem é que integralmente te ama? Aquele que te criou, né? Ele integralmente te ama, né? Em sua totalidade, né? Então esse amor, esse Deus, esse Pai que te ama integralmente, ele te colocou situações chaves para o teu bem, como uma pedagogia divina, buscando te dar elementos para que você possa então fazer por seu próprio mérito a sua transformação, né? Então
é interessante a gente pensar nesta frase, onde ele fala que Deus colocou em nosso caminho. Para quê? Para nos agredir, para nos castigar? Não, não foi isso. É para que este ser, nesta circunstância, colocado ali, ele vai ser uma mola propulsora de transformação em você ou não. Vai depender de cada um de nós, né? A proposta é essa. Essa é a proposta que o Pai faz, né? Para que a gente, a partir desta prova, nossa paciência, nós possamos então buscar esses elementos transformadores que estão dentro de nós. Olha que interessante isso. Olha, só depende de nós, não é? Isso é algo muito rico para que a gente possa começar a tomar decisões na nossa vida. Não depende do outro. O outro não vai deixar de ser quem ele é para me agradar. Não vai. Ele vai continuar sendo quem ele é. Porque só cabe a ele transformar quem ele é. Eu não posso transformar quem o outro é. Eu só posso me transformar. Então veja, o Espírito Amigo vai nos dando elementos importantíssimos para que a gente possa começar a prestar atenção e buscar essas modificações dentro de nós, né? E ele continua aqui: a vida é difícil, bem o sei. O que ele quer dizer com isso? Por que esse Espírito Amigo sabe? Porque ele vivenciou. Porque ele não chegou a dar este conselho para nós. Ele não está ali colocando vamos dizer assim, esses elementos para a nossa reflexão sem ter vivenciado isso. Não, ele vivenciou. Ele está dizendo aí, ele sabe, a vida é difícil, bem o sei. E ele diz uma coisa muito real: compõe-se de mil nadas, como se fossem picadas de alfinete. São pequenas coisas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da vida. E ele vai trazendo essa informação com muita realidade, porque ele vivenciou isso, e nós também vivenciamos, agora estamos vivenciando, né? Que acabam por ferir, ele fala, né? Então, essa é uma circunstância vivenciada por esse Espírito e que cabe no nosso dia a dia. E que a gente, então, precisa encarar de frente isso. Não para poder resolver de uma vez só, porque isso não é mágico. A paciência não é mágica. A paciência é construída. Ela é construída tijolo a tijolo. Ela é uma edificação. A gente não pode ganhar a paciência, né? Eu lembro da minha mãezinha, né, que alguns meses antes dela desencarnar, ela falava, e o meu irmão Fernando, que muitas vezes está aqui com a gente, nem vi se ele está aqui hoje, também convivia, e aliás convivia mais do que eu até, por isso sou grato a ele. Ela dizia assim: ah, meu filho, eu estou pedindo a Deus que me dê paciência. E ela estava passando por uma tormenta mesmo, por uma situação muito conflituosa na vida. E eu brincava com ela, falava para ela, falava assim: Deus tá ouvindo você, está te dando os elementos para construir a paciência. E é isso, né? É essa a visão que a gente precisa construir em nós, né? A paciência, ela vai ser edificada através dessas situações chaves, dessas situações difíceis que vivemos, né? E aí o Espírito Amigo continua: se atentarmos aos deveres que nos são impostos, nós temos compromissos, esses deveres. O que são os deveres que nos são impostos? Né? Os nossos compromissos reencarnatórios, os nossos compromissos com o próximo, os nossos compromissos com o nosso projeto evolutivo. Esse é o nosso dever. Eu devo ao outro, a mim, o meu processo evolutivo. Eu devo ao outro ser um servidor. Eu devo ao outro
a minha transformação na caridade, né? Por quê? Porque é através do servir que eu vou edificar a caridade em mim, né? Então esses são os nossos deveres, nas consolações, né? E compensações que vamos receber, porque a gente precisa reconhecer, e ele fala assim, que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Faz sentido o que ele está dizendo para nós? As bênçãos são muito mais numerosas porque dificilmente a gente reconhece as bênçãos, não é verdade? A gente fica muito mais impactado pelas dores. E aí, no nosso próprio processo de vitimização, no nosso próprio processo de terceirização de responsabilidade, que a gente sempre fala aqui, né? Isso fica mais evidente. E as bênçãos são muito pouco percebidas por nós. Isso é um outro olhar que ele traz nessa mensagem, né? Ele está mostrando para nós ali, até por próprio conhecimento dele, né? Que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores, né? E olha outra frase interessante que ele coloca aqui, né? Ele diz assim: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para o chão, a fronte, né? Quando a gente olha para baixo, a gente está ensimesmado. Quando a gente olha para baixo, a gente só está ali vivenciando aquela situação sem olhar mais amplo, sem olhar as perspectivas daquele problema frente à minha existência, frente a tudo aquilo que está no meu entorno. Também outra interpretação dessa frase é que muitas vezes nós não nos conectamos com o alto. Nós esquecemos, não é verdade? Quando a gente está com um problema muito, muito grave ou pouco grave, muitas vezes a gente fica tão ensimesmado, tão voltado para nós mesmos, né? Que a gente esquece de conectar com nossos mentores, conectar com Jesus, nosso mestre, aquele que toma conta do planeta, conectar com o nosso Pai, Criador de cada um de nós, né? Então muitas vezes, a gente esquece disso, a gente esquece de ter um outro olhar sobre aquela situação. E a gente se vitimiza, e a gente se fecha, e a gente acaba trazendo para nós um problema ainda maior, diante dessa falta de perspectiva que nós não abrimos, não encaramos a situação de uma outra maneira, né? Então isso é uma outra coisa que ele nos passa, muito interessante. E ele diz assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Olha que interessante. Tendes no Cristo o vosso modelo de superação, o nosso modelo de paciência, né? Já paramos para pensar o quanto Cristo é paciente com cada um de nós? O quanto esse governador desse planeta, que nos dá as oportunidades aqui nesse planeta de reencarnar, né? O quanto ele aposta em nós, o quanto ele acredita em nós, o quanto ele está ao nosso lado, para que possamos compartilhar a caminhada com ele, para que possamos trazer para ele a referência daquilo que pode ser feito, que poderá nos auxiliar na superação dessa dificuldade, né? E ele diz assim: mais sofreu ele, o Cristo, do que qualquer um de vós, e ele nada tinha de que se penitenciar, ao passo que cada um de nós precisa espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Ou seja, nós precisamos cumprir a caminhada evolutiva do nosso espírito, né? Então, nós temos, por misericórdia divina, por apoio do Pai, por apoio do Cristo, né? Por educação de cada um de nós precisamos espiar este passado, fazer dessas provas uma oportunidade de transformação de quem somos.
essa é o sentido da expiação, né? O sentido daquilo que vai poder fazer com que essas situações que nos conduzem muitas vezes ao nosso sofrimento possam então ser tiradas lições para que eu possa, a partir disso, transformar aquilo que está aqui dentro de nós, né? Aquilo que está ainda no meu sentimento em relação a esta impaciência, né? É muito interessante que no livro Mundo Maior, e ele finaliza, né? Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, né? Ou seja, ser cristão, e a gente, obviamente, se considera cristão, porque a gente quer seguir o Cristo, né? Embora ainda não sigamos em sua essência, mas estamos lutando para seguir, né? Estamos buscando seguir o Cristo, né? Então ele diz, né? Sede cristãos, né? Ou seja, sede pacientes, sede cristãos. Ele está fazendo uma analogia, né? E ele dá essa instrução para nós, para que a gente possa trabalhar isso no nosso cotidiano, né? Com base nesses trechos que nós acabamos de refletir. Vamos ver aqui o comentário. Deixa eu ver aqui, começar aqui de baixo. Vamos lá. A Elza diz: a paciência é uma face do sentimento de amor. A paciência é uma das virtudes que compõem o amor, não é? É isso aí, Maria Olívia. A paciência é uma virtude que devemos cultivar todos os dias. É isso mesmo, com certeza. Vamos lá. A Leninha diz: ao realizarmos esse exercício de humildade, estaremos nos libertando do orgulho que existe em nós. Exatamente, né? A gente vai ver que a chave de todos esses sentimentos desalinhados ainda é o orgulho, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho ao longo da nossa conversa, né? E o Paulo está citando aí, né, a questão daquilo que muitas vezes vamos dizer assim, uma oportunidade, né, de trabalhar a paciência, né? Ele está colocando sobre uma fila de atendimento, né? Então, às vezes, somos o último da fila, mas se olharmos para trás, a fila está maior do que tem pela frente, é isso mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ser trabalhado até nas pequenas coisas, né? Até mesmo numa fila de mercado, ou numa fila de banco, enfim, né? Qualquer fila a gente trabalha muito a nossa paciência, a nossa indulgência, né? Muitas vezes. Mas uma coisa interessante que eu queria trabalhar com vocês no livro No Mundo Maior, de André Luiz, uma psicografia do Chico. Esse livro, não sei se vocês já leram, né? Ele é muito interessante porque ele traz uma situação vivenciada por dois espíritos que conta a história de Camilo e Pedro, né? E essa história de Camilo e Pedro, Herculano, que é vamos dizer assim, o mentor do André Luiz nesse livro, né? Ele traz ali muitos ensinamentos para nós e tem um trecho muito rico que fala sobre a paciência, para a gente poder refletir. Quando Camilo e Pedro estão num processo extremamente obsessivo, né? Porque, sem querer fazer spoiler, mas assim, Pedro era uma pessoa trazida por Camilo ao seio de sua família, com muito carinho, com muito amor, e Pedro acabou assassinando Camilo, né? E acabou se apropriando de todo o seu patrimônio, inclusive se apropriando também de sua família, e isso trouxe um processo obsessivo feroz de Camilo em relação a Pedro, e isso, enfim, estava numa situação muito difícil, e Herculano então pediu a ajuda de Cipriana, que muitas vezes a irmã Cipriana, que já André Luiz nos relatou em várias situações, e Herculano pede ajuda de Cipriana para poder, de alguma maneira, apaziguar aquele coração aflito, aquele coração dolorido de Camilo.
E uma troca de mensagem, em uma troca de conversa entre os dois, né? Ele diz assim, ele dizia, né? Quero ser bom, Camilo falava, né? Que era o obsessor, né, de Pedro. Ele dizia assim, quero ser bom e todavia sofro. Constrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços a explodirem da alma torturada feriam-me fundo o coração, dizia ali André Luiz. Como não chorar também ali ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Olha que André Luiz nos traz de reflexão, né? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com perdão e a corrigir através do amor? Então ele estava mostrando que Cipriana, naquele momento, personificava a compaixão divina, né? E ela disse o seguinte presta atenção no que ela disse para Camilo. Dizia assim, quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Olha que interessante a analogia que ela faz, né? Como se o Senhor estivesse fazendo como um oleiro, né? Um vaso, um lindo vaso de cada um de nós, ou de Herculano, ou se ele estivesse criando uma estátua tão linda através do martelar da pedra bruta, né? Então olha que interessante a analogia que ela faz. E ela continua. Camilo, a dor expande a vida. Olha isso. A dor expande a vida. O sacrifício liberta. Olha que interessante, uma pequena frase de Cipriana. A dor expande a vida. O sacrifício liberta a nossa vida. O martírio é problema de origem divina. Tentando resolvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Escolha, livre-arbítrio. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Olha que lindo que ela falou para nós, né? Olha isso. O óleo que acende a luz, né? Naquela época, no início do século passado, né? Nas primeiras décadas, ainda tinha, né? Você ligar a lamparina com óleo, né? Então ela está falando dessa analogia. Então vamos lá. Olha que coisa linda, né? Que ela diz. Muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as trevas íntimas, as próprias trevas. Né? Essa é uma opção nossa. É o que ela está dizendo. É uma opção. Né? Cabe a cada um de nós fazer essa escolha. E ela continua, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Né? Então, está na nossa escolha o que vamos fazer com essas circunstâncias difíceis que vivenciamos. Está em nossa escolha. Né? Respeita-se o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é considerado o tempo todo para que possamos, então, eleger aquilo que é melhor para cada um de nós. Então, a opção está aí. Diante dessas circunstâncias difíceis,
dessa dor que expande a vida e o sacrifício que pode libertá-la, eu escolho fazer da paciência, né, do óleo da paciência, aquilo que vai iluminar a minha própria escuridão. Isso é algo que a gente precisa refletir, né? É algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Cipriano nos dá uma reflexão e tanto diante dessas questões trazidas, né, no nosso cotidiano, porque o que ela está dizendo, e ela faz essa analogia, né, não é só algo que aconteceu num processo obsessivo, mas é algo que consegue acontecer diariamente em nossa vida, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso convívio social, na casa espírita, claro, na casa espírita sim, né? Por quê? Porque a gente acha que na casa espírita não tem essas questões que são tratadas muitas vezes para nos alimentar, para nos trazer elementos novos? Tem, né? Nós temos situações de impaciência em qualquer espaço onde convivemos, não é? Então, uma reflexão importante para nós, né? Porque vamos dividir em duas a impaciência, né? A impaciência conosco e a impaciência com o outro, né? Porque nós temos impaciência conosco também, não temos? Vamos pensar um pouco, né? Por que nós nos impacientamos conosco mesmo? Por que nós vivenciamos isso? Qual é a origem de tudo isso, né? Porque é aquilo que eu falei logo no início, né? Não adianta a gente identificar simplesmente, né, o que é que, né, em que momento eu me impaciento, com quem eu me impaciento. Mas a partir da identificação é identificar qual é o sentimento que está manifestando atrás dessa impaciência, né? Por exemplo, por que eu me impaciento comigo? Né? Me impaciento porque no alto do meu orgulho eu imagino que eu não posso errar mais. Eu não me permito errar mais, né? Porque logo puxa vida, como é que eu vou errar? Como é que eu vou fazer isso que eu já sei que não devo, né? Então eu preciso começar a trabalhar este autoconhecimento, né? Poder me compreender como eu ainda sou e olhar as minhas potencialidades para que eu possa, então, não me acomodar na identificação do que eu ainda sou, mas buscar, através dessa identificação, com todas as minhas forças, modificar quem eu sou, não é? Então, essa é a situação, né? Como eu, espírita, posso sentir inveja? Como eu, espírita, posso, entendeu? Então a gente entra nessa situação, né, onde a raiz das nossas dificuldades, se a gente olhar uma matriz da raiz de tudo isso que nós sentimos ainda e que está ainda distante do amor, a gente vai ver a raiz dessa árvore de sentimentos é o egoísmo, né? É o orgulho, né? E são essas duas chagas, e a espiritualidade nos traz esses elementos já, são as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? Que através da vaidade, né, leva e vai abrindo os galhos dessa árvore, né? Que vai trazendo todas essas questões que vão fazer com que eu tenha antipatia pelo outro, que eu tenha raiva do outro, que eu alimente um ódio do outro, né? Então eu tenho várias situações que são originadas pelo processo instalado ainda em mim, arraigado ainda em mim, né, do orgulho e do egoísmo, né, que é a origem de todas essas variações de sentimentos desalinhados, né? Então,
continuando a nossa reflexão, né? Eu identifico que eu tenho a minha impaciência, porque eu ainda não me permito mais errar, porque eu não posso passar essa vergonha na frente do outro. O que o outro vai achar de mim, né? O que o outro vai pensar que eu sou. Então eu começo a ter, a partir do orgulho, a partir da vaidade, eu me impaciento com aquilo que eu sou. Então, já que eu estou impaciente comigo, o que eu posso fazer para transformar essa impaciência na paciência? Né? O que eu posso fazer é começar a mudar o meu ponto de vista sobre mim mesmo, é mudar a forma como eu encaro ainda os meus aprendizados, né? Buscar identificar que tem certas coisas que eu já consigo trabalhar em mim, outras ainda não. Né? Então eu começo a desenvolver em mim aquele amor que a gente fala, né? Aquele amar a si mesmo, né? A partir dessa identificação daquilo que está ocorrendo dentro de nós. Né? Agora vamos passar para a impaciência dos outros. Né? Então, nossa, a gente já não falou alguma vez assim, nossa, eu não tenho a menor paciência com fulano, com Beltrano. Já falamos ou não? Né? Acho que já, né? Acho que já. Mas, nossa, eu não tenho a menor paciência com aquela pessoa. Né? Por que nós nos impacientamos com o outro? Quais são as perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos? Né? Nós exigimos mais do outro do que ele pode nos dar? Outra coisa. Nós queremos que o outro seja como eu quero que ele seja. Eu não quero aceitar o outro como ele é, com as imperfeições dele. Eu quero que ele seja uma pessoa que eu modelei. Eu quero que ele não me incomode, eu quero que ele fale baixo, eu quero que ele não acuse ninguém, eu quero que ele não faça fofoca. Eu quero o outro do jeito que eu idealizei. É correto isso? Então é isso que a gente precisa olhar. Será que isso é algo que diz respeito àquilo que nós acreditamos de verdade? Né? Então é algo que a gente pode começar a identificar nessa construção das relações diárias, né? Cotidianas. Então, por que eu me irrito com aquela pessoa? Será que é porque eu idealizo que ela seja do jeito que eu quero? Isso é o quê? No íntimo? Orgulho? É egoísmo? Vejam como a origem da impaciência está entrelaçada com a matriz de tudo isso. Ela está como um sinal, como um reflexo de tudo aquilo que nós temos como origem presente dentro de nós. Né? Então, eu quero que o outro seja como eu sou, ou quero que ele seja como eu quero que ele seja, e a gente pode, então, começar a perceber que eu preciso respeitar o outro do jeito que ele é, com o conjunto de imperfeições, no meu ponto de vista, que ele tenha. Porque eu também tenho outro conjunto de imperfeições, eventualmente. Né? Outra coisa que é importante a gente pensar é: será que nós não nos irritamos com o outro? Ou nos impacientamos com o outro? Porque nós identificamos no outro aquilo que nós temos em nós e que nos incomoda? Então tem alguma coisa que eu estou trabalhando em mim, que eu não sou. Lembra daquela coisa do que eu acabei de falar, de impacientar conosco mesmo? Então tem coisa que a gente se irrita com a gente, a gente está impaciente com a gente, e a gente olha no outro e vê que ele faz a mesma coisa que nós, e isso nos irrita também. Porque nós somos capazes de identificar no outro aquilo que nós ainda temos em nós. Porque se nós tivermos pacificado dentro de nós aquilo que nos incomodava antes, estará pacificado também diante do outro. Essa é uma outra reflexão importante para nós. Né? O que será então que eu identifico no outro e que eu ainda tenho em mim?
Porque além de eu respeitar o outro da forma como ele é, eu preciso trabalhar em mim aquilo que eu percebo que o outro ainda oferece. Então vejam que apenas um trecho uma instrução do Espírito pode nos trazer muitos elementos que vão nos auxiliar no enfrentamento diário desse nosso dia a dia de relações humanas. É isso que é importante a gente pensar, né? Que todo momento nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar os nossos sentimentos. Aquilo que ainda está gritando dentro de nós pode e deve ser trabalhado no nosso cotidiano, né? Então a impaciência é algo que permeia cada um de nós. Nós nos irritamos com a pessoa que repete aquela história 2, 3 vezes. Nós nos irritamos com as perguntas que são repetidas e que são feitas mais de uma vez. Né? Por que eu me irrito com isso? Né? Por que eu acho que as pessoas têm que agir do jeito que eu gostaria que elas agissem? Então isso é algo que a gente pode começar a trabalhar para tentar pacificar essa impaciência dentro de nós. Trazer para o nosso cotidiano, né, a oportunidade de, como Cipriana disse, fazer deste óleo da paciência um insumo para iluminar a nossa própria treva, a nossa própria escuridão ainda, né? Então é muito importante a gente trabalhar essa questão, né? Vamos olhar aqui as pessoas falando. A Márcia então diz que fico pensando na paciência dos nossos mentores espirituais conosco. É verdade, é verdade. Quanto nós não estamos o tempo todo testando a paciência dos nossos mentores, né? Que são pessoas que estão nos auxiliando a cada momento, né? É isso aí. Teste de paciência, Conceição. Todos nós temos o tempo todo, né? Que mais? Elza, ser espírita não nos torna as melhores. Exatamente. O espiritismo nos dá entendimento para buscarmos ser... isso aí. O espiritismo é um instrumento importante para a nossa transformação. Mas ele, por si, não garante absolutamente nada, né? Neminha fala, a culpa é a desculpa. Culpam os outros que estão desculpando em nós. Exatamente. Thelma, precisamos fazer sempre o que no outro nos incomoda e descobriremos que é exatamente isso que precisamos trabalhar em nós. Perfeito, Thelma, é isso aí, exatamente isso. E a Malu diz, eu, sempre eu, quanto aprendizado a ser conquistado. Exatamente, é isso aí, exatamente. A gente precisa trabalhar essas transformações dentro de cada um de nós, porque é exatamente isso que vai nos garantir, né, ser um auxílio para o nosso querido mestre, um auxílio para o nosso pai, né, na construção de um mundo melhor. Só que isso vai consumir um tempo reencarnatório muito grande, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando atualmente nessa existência só aquilo que daremos conta. Então pensem nisso. Estamos trabalhando só aquilo que somos capazes de dar conta. Então isso é algo que nos motiva, por um lado, a entender que nós podemos conseguir superar essas dificuldades em nós, né? Bom, e eu trago aqui uma passagem de Emmanuel no livro Escrínio de Luz, né? O livro que uma coletânea, né, trazida por várias mensagens de Emmanuel, que, aliás, eu vou ler aqui no próprio, que é mais fácil para mim, no próprio PDF, que também tem em PDF. O item desse livro, o capítulo desse livro, chama Nos Quadros da Luta. Ele diz assim: se já acendeste a luz do conhecimento superior na própria vida,
Não desdenhes entendê-la aos ângulos da jornada, ou seja, não despreze as oportunidades que a tua jornada te dá, que ainda mostram a antiga dominação da sombra. É verdade, né? Todos nós ainda temos na nossa jornada situações chaves para que possamos iluminar ainda as nossas sombras, né? Ele diz assim: disse-nos o Senhor, eu não vim para curar os sãos, e nenhum de nós recolhe os talentos do céu para encarcerá-lo na torre do egoísmo a pretexto de sustentar a virtude. É isso aí. Tudo isso, aprendizado que nós temos, tudo aquilo que nós podemos entender que o Cristo nos traz, não é para trazer somente para guardar em nós, mas para poder exercitá-lo no nosso cotidiano e trabalhar com cada um daqueles que convivem conosco. Segue Emmanuel. Não ouvides agora que te refazes ao contato do divino médico, aqueles enfermos da própria senda que se nos afiguram perseguidores na marcha de cada dia, né? Então, nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Tá vendo? Reencarnam-se antes de nós, retomam os laços físicos ao pé de nosso roteiro, ou reaparece ao nosso lado quando a nossa experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo. Ou seja, em qualquer momento, esses desafetos do passado, essas situações chaves de resolução, acabam surgindo em nossa vida. Continua Emmanuel. Aqui são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali, surgem na feição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão. E mais além, às vezes, nos partilham a estrada, até mesmo na condição de filhos de nosso amor. Veja todo o quadro trazido por Emmanuel. Entretanto, é preciso considerar que não iluminamos para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. Importante essa frase dele, né? Nós não iluminamos para fugir às trevas, mas para poder transformar essas trevas, enfrentar essas trevas com a luz. E nem esquecer os fracos, mas poder trazer esses ao nosso regaço para que a gente possa estar cada vez mais colaborativo na construção de uma caminhada. Emmanuel continua. É imperioso saibamos transportar conosco nos braços do serviço e da paciência os próprios adversários reencarnados, muitas vezes credores de nossa vida, sem cujo auxílio não nos retiraremos do vale da indecisão. Unge-te de carinho e devotamento e ampara com segurança a quantos te fazem padecer e chorar. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita de nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. As mãos ingratas ou infelizes, vou repetir porque isso é muito importante para nós. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita de nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. Não nos vitimizemos, é isso aí que ele está dizendo, né? O que nós estamos colhendo hoje é algo que nós semeamos no passado. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, a essas todas as pessoas, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos, imprevidentes,
em nosso próprio caminho. Então, vou repetir. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, todos esses que nos cercam, que nos trazem essas irritações, impaciências que vivenciamos, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos imprevidentes em nosso próprio caminho. E aí finaliza Emmanuel. Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos, não identifiques dessa forma, por onde passes, a lâmina da perversidade ou o ferrete da culpa, mas sim a moléstia da ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a caridade incessantemente, possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Olha, então, Emmanuel, na sua maravilhosa inteligência, amorosidade, ele nos deixa uma mensagem clara de que nós não devemos trazer para nós o título de coitadinhos, o título de vítimas diante das circunstâncias que nós vivenciamos, mas sim trazer o entendimento de que, se não é algo que foi cultivado por mim no passado, é, da mesma forma, um instrumento transformador de quem somos. E lembrando que nós somos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Então, é muito importante que façamos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, as oportunidades transformadoras da nossa existência atual. Então, era basicamente isso. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Deixa eu ver aqui. A Matilde diz assim: sou muito impaciente, preciso me corrigir, vou tentar. Obrigada, Matilde. Posso até errar, mas somos todos nós impacientes ainda. Eu digo por mim, sou ainda muito impaciente e preciso trabalhar muito isso em mim também, viu? Roberta, não. Esse tema realmente é muito emocionante. E Paulo diz assim, quem não é, exatamente, Paulo. Na verdade, nós estamos todos juntos nessa jornada, não estamos por acaso, é isso aí. Nós nunca estaremos por acaso juntos, Nós nunca estaremos vivenciando as situações que estamos vivenciando se não for para o nosso próprio bem. Do contrário, a gente ia entender que Deus não é bom, justo e misericordioso, que Deus seria considerado um Deus que castigaria a cada um de nós, e não é isso. Nós entendemos que todas as nossas vivências estão vinculadas a uma lei básica, a lei de ação e reação. É algo que está a nosso favor, para que a gente possa, a partir dessa identificação, construir, através dessas expiações, eventualmente, construir essa transformação tão necessária e tão desejada por cada um de nós, no contexto evolutivo que cada um de nós vive. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Eu queria estimular que vocês pudessem ler o Evangelho e tirar de cada frase do Evangelho uma reflexão importante para o nosso cotidiano, porque sim, tudo que nós precisamos no nosso dia a dia está contido nessas mensagens que encontramos, tanto nas mensagens evangélicas do Cristo, através dos seus evangelizadores, através daqueles que escreveram o seu evangelho, como também nas mensagens dos nossos irmãos espirituais que colaboraram tanto com Kardec para essa obra vir à tona. Então, eu quero agradecer a Jesus, nosso mestre querido, por estarmos juntos, por estarmos reunidos, por propiciar cada um de nós estarmos aqui fazendo as reflexões à luz de tantos ensinos, e que possamos, Jesus, ter uma semana iluminada, que
possamos ter uma semana de muitas oportunidades de transformação em nossas vidas e que possamos aproveitá-las diante do teu apoio, da tua luz, do teu entendimento, daquela luz que nossos amigos espirituais que nos cercam sempre estão dispostos a nos conceder. Que tenhamos uma semana iluminada, uma semana de paz, de harmonia, de entendimento e que possamos estar reunidos no próximo domingo para continuar as reflexões com o Marquinho, tá bom? Olha, foi uma alegria estar compartilhando com vocês. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.